Conexão UFOB de hoje vai debater o papel das universidades na educação superior no Brasil. Atualmente, elas são responsáveis por mais de 95% da produção científica nacional e 15% do total de estudantes de graduação. Também estão entre as que mais inovam e registram patentes e promovem a extensão universitária. E para falar sobre os desafios, dificuldades e as perspectivas de crescimento dessas instituições em nosso país, vamos conversar agora com o reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o professor Marcos Schiffer, e o reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o professor Jacques Antônio de Miranda. Bem-vindos. Bem-vindos ao Conexão UFOB. E aí eu vou abrir essa entrevista perguntando, por que, na opinião de vocês dois, as universidades públicas alcançaram esse lugar de excelência dentro da educação superior do Brasil. Bom, então, primeiro, agradecer essa oportunidade, inclusive essa oportunidade de estar aqui do lado do professor Schiffer, onde a gente pode debater um pouquinho sobre o papel estratégico das nossas instituições. Eu avalio que faz parte de um conjunto de ações, ações intencionais, algumas delas, cada uma fazendo parte de um momento histórico do nosso país. Vale a gente destacar, inclusive, que é uma história muito recente, Schiffer, porque nós estamos falando de instituições que, em alguns casos, instituições seculares, mas, ao mesmo tempo, pensar enquanto continente americano, enquanto América Latina, um início muito tardio quando nós comparamos com outros países. E nessa busca, eu acho que ela vem muito de um conjunto de ações e pensamentos de grupos que tinham uma preocupação forte com a autonomia nossa e a nossa soberania nacional, que incentivaram diversos movimentos, fomentaram diversos movimentos que foram estratégicos para o país. No primeiro momento, com uma preocupação voltada, inclusive, para a instalação das suas primeiras escolas. Num segundo momento, acho que é importante também a gente destacar o papel da criação dos nossos programas de pós-graduação, da pós-graduação nacional, que teve, inclusive, um modelo que se baseou com a chegada de inúmeros pesquisadores de outros países. Isso alavancou, de fato, a construção de uma instituição com característica muito própria, especificamente no nosso caso, que nós vamos destacar um pouco a rede federal, mas não poderia deixar também as outras instituições públicas com seus projetos específicos. E aí, nessa conjuntura toda, nessa construção, esse conjunto de ações permitiram também que essas instituições pudessem pensar basicamente no desenvolvimento nacional, preocupada também na sua referência social. Então vejo que basicamente é um reconhecimento, faz parte da construção de um patrimônio nacional, um patrimônio intelectual, inclusive do nosso povo, que tem pode ter suas críticas, mas ao mesmo tempo que foram responsáveis por alavancar o desenvolvimento científico no nosso país. Inclusive serviram de germe para a criação de outras agências de desenvolvimento, outros institutos de pesquisa, sempre tomando como referência as nossas universidades que conseguiram nuclear as mais diversas áreas de conhecimento. Muito bem, Jacques. Eu agradeço muito o convite, estar aqui, conhecendo um pouco mais da UFOB, também cumprimentar você, George, cumprimentar você, Danilo, a todos que nos ouvem, nos assistem. Nós estamos, naturalmente, aqui representando 2 das 69 universidades federais. Somos universidades que temos pontos conhecidos, temos pontos comuns e temos também alguns pontos que, até pela região que estamos instalados e pela própria origem, são diferentes. Mas temos a questão, por exemplo, da multicampia, que nos aproxima, e eu começo dizendo isso porque eu acho que o trabalho que as universidades federais fazem, a partir da própria autonomia de que gozam as universidades no artigo 207 da Constituição e que dão, então, às nossas instituições essa possibilidade de criar os próprios caminhos e trazer as expertises nas áreas de conhecimento que desenvolve, faz com que hoje essa excelência que as universidades públicas, principalmente as federais, porque não são só as federais, temos as estaduais, fortes universidades estaduais, temos universidades também municipais e algumas universidades privadas muito boas também. Então, o fato de nós estarmos hoje também instalados, não só nas capitais, que até comentávamos antes aqui, nós tínhamos uma restrição muito grande de oferta do ensino superior público no Brasil. Houve essa multiplicação e a interiorização, começou lá com
da minha época, pelo menos com o governo Sarney, né, que teve um programa grande também de interiorização. Isso fez com que nós pudéssemos oferecer essas formações não só em regiões, em cidades grandes, mas também em outras cidades. E houve uma preocupação grande em capacitar o corpo social, os docentes, técnicos administrativos. Então, hoje, indubitavelmente, os melhores profissionais mais capacitados que tiveram formações em outros países, estão nas universidades federais, foram abrigados nos seus cursos, também nos cursos de pós-graduação, então se desenvolveu muito, e aí o papel da CAPES, do CNPq é importante, o fortalecimento dessas agências, porque com fomento, né, de projetos, com fomento de alternativas e que permitiram que esses profissionais ficassem nas universidades federais criando os seus nichos de atuação, em modelos que trouxeram estudantes que, ao mesmo tempo, fizeram seus doutoramentos, seus mestrados, a sua iniciação científica. Isso foi gerando um capital, né, intelectual muito grande, e as universidades federais se tornaram, então, referências, né? E nós temos, a partir dessa autonomia, a possibilidade de, então, não só formar profissionais de excelência, que é o que a gente consegue fazer, mas atuar também nos dois outros eixos que uma universidade como a nossa precisa, né, ter foco, que é a geração de conhecimento, ou seja, criação de conhecimento, e aí não só aquilo que nós fazemos muito bem, que são as publicações com indexação e tudo, porém, né, hoje o Brasil está em 13º, 14º país no mundo a mais publicar com qualidade, mas também cada vez mais transformar isso, né, em inovação, então em produto, em processo, e que traga aí algo útil para a sociedade. Então isso é um processo que tem aumentado bastante, né, e fazendo então com que as universidades tenham essa referência. O que cabe, naturalmente, é a gente manter, né, essa qualidade, e aí a questão de financiamento e tal, que a gente vai falar também daqui a pouco. Falando assim do nome, né? Porque a gente até brinca com a língua do F e a língua do T, né? Porque a UTFPR, a sigla, é a diferentona assim, dentre as universidades, porque a maioria depois do U vem o F, né? E aí isso deve gerar uma série de memes, de trocas também, né? A pessoa, ao invés de falar UTFPR, fala UFTPR. Como é que esse processo de ser uma tecnológica dentro desse universo aí de 69 universidades federais? Ótima pergunta, até porque há 18 anos nós tivemos a criação da UTFPR a partir do Cefet Paraná, e essa questão do UF até hoje, né, ela gera um celeuma. Quando o professor Savada, que foi o designer da nossa logomarca, apresentou ao Conselho Universitário a proposta, ele foi categórico, disse, olha, uma marca pega em 5 anos, se não pegar em 5 anos, não pega. Então, temos dúvida até hoje, até porque lançamos uma grife agora, né, produtos, e a grife é UTF. UTF by UTFPR, porque o UTF é muito mais palatável, né, nesse sentido. Mas veja, não estava errado a nossa proposta, porque nós nos baseamos nos parceiros internacionais que nós tínhamos, que são as Technische Universitäten na Alemanha, são mais de 160 universidades tecnológicas na Alemanha, as universidades de tecnologia da França, universidades de tecnologia da própria Argentina, de outros países, que são UTs. Porém, o Brasil, por sermos a única, né, nós não consolidamos esse conceito de UT. E eu vou confessar aqui, até o MEC muitas vezes nos manda informações como o FTPR. Até o orçamento, né, veio esses dias rubricado como FTPR. Até brinquei que eu ia pedir o orçamento da UTFPR e deixar o da UFTPR T2. Mas é verdade, é uma questão que ainda não está consolidada. Porque nós também temos as federais rurais, né? E no caso delas, o rural vem depois do F. Então a UTFPR tem essa diferença em relação a todas as outras universidades, né? Porque a consoante que vem depois do U não é o F, sim o T. Veja, isso foi discutido bastante na hora da proposta da universidade. E prevaleceu essa ideia de que o U tinha que estar perto do T, por causa das universidades tecnológicas. Mas não foi algo que foi até hoje ainda assimilado, né? Claro, a gente tem outras federais que não são o F, como a UNB,
né? Como a Unila, Unilab. Mas assim, essa sua pergunta foi muito assim direto no nosso problema de consolidação da marca. Unipampa também. Tem também as fundações, né? Então tem alguns que ainda fogem um pouco. Então o NB, FURG, né? Então você tem a gente todo evento em que alguém vai lá e vai conversar, a gente já espera que ele não vai acertar, né? A gente só fica olhando o FTPR, é sempre assim. É o diferencial, na verdade, né? E vai remontar, acaba que a questão histórica, né? E de origem dessas universidades, como foi a UNB, que acabou sendo das primeiras, né? Eu acrescentar um ponto também que Schiffer chamou atenção e que eu acho que ele é bem relevante também quando ele fala na pergunta inicial sobre esse quantitativo da produção científica. E ele falou um ponto aí que também é fundamental, que diferencia a gente de outros locais, né, outros países, em que a gente tem essa concentração de pesquisadores nessas instituições. Né? Então você vai encontrar países em que você tem uma rápida absorção de pesquisadores pelo setor produtivo, enquanto que no Brasil as maiores oportunidades de continuação da pesquisa científica ainda está presente dentro das universidades. É muito recente, empresas, indústria mesmo, setor produtivo, investindo realmente na contratação de pesquisadores. Então você concentra a maior quantidade possível de pesquisadores nessas instituições, sobretudo nas instituições públicas, dado inclusive os planos de carreira, que às vezes nas instituições privadas tem um acréscimo muito grande e acaba impactando na decisão administrativa se vai manter ou não o doutor contratando. Este é um cenário que infelizmente acontece em nosso país, né? Que o setor produtivo, em sua grande parte, não investe na pesquisa. E aí a gente fica dependendo exclusivamente de instituições que ou são públicas ou do terceiro setor, como nós vimos aí, a maior parte é pública, né, universidades. Também temos na área da agricultura a Embrapa, né, que desenvolve estudos. Né, a Embrapa é um sucesso. É um sucesso admirado no mundo todo. E aí você tem outras fundações, mas assim, né, o setor produtivo realmente ele precisa mudar o olhar, né, e investir mais na pesquisa para o país conseguir alcançar o nível de desenvolvimento que se espera do Brasil. E até incentivar a continuação da formação em nível de pós-graduação, né, que é fundamental. Voltado, né, mais especificamente à pesquisa. Então eu vou pegar o gancho dessa fala de vocês e aproveitando, né, que nós estamos aqui diante de dois gestores e de universidades que nós bem falamos aqui, de regiões bem distintas, né? Uma no Nordeste e outra no Sul do país. Então, o que vocês podem destacar como as principais transformações que são trazidas por essas instituições nas regiões que estão inseridas, né? Bom, essa pergunta também é bastante pertinente e eu tive o privilégio em torno do ano de 2012 de co-orientar um programa de doutorado, uma tese de doutorado, que tratava exatamente disso, né? Nós escolhemos 5 cidades em que nós instalamos a UTFPR, o Cefet e o UTFPR, e estudamos, o pesquisador estudou quais foram os efeitos da instalação da unidade, a gente chamava até de unidade de ensino descentralizada no começo, sobre os indicadores socioeconômico-culturais e o IDH daquele município e da região. Impressionante, né, o quanto nós ajudamos, obviamente que não foi o único fator, mas ajudamos muito nesse desenvolvimento. Pega Pato Branco, uma cidade conhecida, né, do sudoeste do Paraná. O IDH, por exemplo, era 0,59, depois de 25 anos de instalação da UTFPR, junto com o desenvolvimento que ocorreu, ele foi para 0,78. Então, né, um aumento muito grande. E é interessante, existe o governo do estado do Paraná, ele tem uma plataforma virtual, né, o e-Araucária, e eles fizeram um levantamento também. Em 2005, havia 4.500 doutores no estado do Paraná. Agora, em 2023, se chegou a 22 mil doutores. Então, houve um aumento muito grande e a concentração de doutores se dá aonde temos campi, aonde as instituições estão instaladas, as universidades. Né? Então, isso também faz com que haja mais oferta de proposta de emprego, renda, né? Houve muita instalação de empresas, de comércio e de organizações onde existe o apoio
da nossa incubadora de inovação tecnológica, do nosso parque tecnológico. Então, a universidade faz esse papel também, né, de gerador de condições para que esses empreendimentos se consolidem. Então, eu acredito que o Paraná hoje é outro, né, em função dessa capilaridade que a UTF-PR tem. E isso é reconhecido pelos prefeitos, é reconhecido pelo governo do Estado e é reconhecido, né, pela sociedade civil organizada, ou seja, o que a UTF promove hoje como referência, né? Importante. No Nordeste eu vejo que o ponto principal é assim, a grande mudança que acontece com o processo de interiorização como um todo. Especificamente no nosso caso, se nós formos olhar, nós tínhamos aqui na região uma ação muito mais forte, né, da Universidade do Estado da Bahia, que era estadual, que é uma instituição também multicamp muito importante dentro do Estado. Acredito que até que no caso da UNEB é a instituição com o maior número de campi do país. Né, ela está perto de 30 campi. Então são 30 unidades, se não me engano, em 27 campi, em 27 municípios. E no nosso caso, o que a gente vem? Né? Chega como a presença, né, do ensino superior federal, primeiro aqui em Barreiras, a uma distância significativa de Salvador, onde se concentrava a única universidade federal à época, obviamente com a criação depois da Federal do Recôncavo, ainda mantinha aquela relação, então a capital, a região metropolitana e mais o Recôncavo da Bahia. E quando nós chegamos em 2013 com a expansão, né, com a criação da UFOB e a criação dos outros 4 campi, então a capilarização ela é maior. Acho que o ponto principal dessas instituições hoje é reconhecer, inclusive, que as universidades passam a ser as principais agências de desenvolvimento regional. Nós tivemos a importância de outras agências, né, também assim, de atuação nacional, mas que elas tiveram que ir mudando o seu foco de atuação dado o contexto ao qual elas foram inseridas. Então, a gente aqui tem uma influência forte, por exemplo, da Codevasf, mas os projetos que a Codevasf começa já a desenvolver, eles distanciam um pouco do que ela já pôde fazer no interior do país. Né? Então, hoje se tem uma expectativa muito maior que as universidades possam assumir determinado protagonismo, né, nesse desenvolvimento. Não é diferente. Então, eu coloco que, de fato, os indicadores, principalmente os indicadores sociais, melhoraram significativamente, em conjunto com outras políticas que foram também implementadas. Quando o Márcio chama atenção sobre o próprio IDH, é possível que a gente vai ver isso também acontecer nas nossas regiões. E eu diria até, pensando em IDH enquanto indicador composto, tem muito a ver com o aumento da escolarização. Então, talvez no Nordeste isso aí a gente já conseguiu avançar bem mais do que outras regiões. E acredito também nessa possibilidade de surgimento de novos empreendimentos e novos serviços que demandam, que são demandados pela presença da universidade. Então, basicamente, o que você está fazendo também no interior do país? O próprio orçamento, em termos de investimento para a implantação das nossas instituições e a permanência deles, às vezes é maior do que o próprio orçamento de um município. Então, isso traz um impacto em termos de economia local também de forma significativa. Por isso que a gente continua batendo naquela tecla. Independentemente do tamanho de um campus, tamanho de uma unidade, o projeto de interiorização não é uma coisa que acontece em 5, 10 anos. É um projeto de longo prazo, né? É um projeto que tem que ser pensado estrategicamente. Obviamente, você pode ter indicadores que precisam ser colocados como balizadores até do dimensionamento dessas unidades, mas é importante que a gente continue um processo de ampliação da oferta de vagas até para que se crie um horizonte. Eu vejo que é muito falar, por exemplo, em 10 anos, né, da UFOB, mesmo enquanto campus, aqui em Barreiras mesmo, falar em 18 anos, nós estamos falando em um percurso muito curto dentro de uma quadra histórica, né, que às vezes eventos muito recentes podem fazer com que um projeto seja freado, né, e não contribua da forma como poderia estar fazendo. Mas é importante que a gente ainda perceba justamente isso, a presença da universidade enquanto uma agência de desenvolvimento regional, algo que vai contribuir, inclusive, para a melhoria da rede de serviços, porque ela vai exigir também uma rede de serviços mais sólida, e com ofertas também assim, mais diversificadas, e ao mesmo tempo, né, fazendo com que a inserção
a criação desse horizonte para esse jovem dessa região, ele possa se formar e permanecer também naquele local. E a gente vai vendo isso depois também dentro de outros indicadores específicos, às vezes, de determinadas áreas de conhecimento, que a sua total ausência ela começa a ser percebida depois que a universidade começa a formar aqueles primeiros profissionais ali na região. Um exemplo claro do que o Jacques colocou, por exemplo, o campus Cornélio Procópio, né, um campus que fica no norte do Paraná, perto já de São Paulo. E o prefeito, durante a pandemia, né, a gente fez todo um diagnóstico do que estava acontecendo. O prefeito, assim, meio que desesperado: olha, reitor, por favor, né, faça voltar as aulas presenciais, porque os cálculos do município diziam, né, que a ausência de 1.600 estudantes que tem naquele campus estava deixando de fazer circular mensalmente no município 6 milhões e 500 mil reais. Que é o que eles estimavam em termos de consumo, né, de serviços, a parte dos aluguéis. Então, assim, há todo obviamente, um movimento também de circulação econômica que as universidades promovem, né, porque são os estudantes que estão ali e aí ficam. O ideal é que eles possam ficar gerando mais emprego e renda depois qualificado com a sua formação. Então, né, na fala de vocês já aparece muito a questão da interiorização, que no nosso caso aqui da UFOB nós já somos fruto, né, desse tipo de política. E é sabido, né, que nos últimos 30 anos as universidades elas vivenciaram e ainda vivenciam, né, uma série de mudanças a partir então dessas políticas que foram iniciadas e o que a gente costuma chamar desse processo de interiorização. Então, o que se sabe, né, a UTFPR ela já possui 13 campi, sendo 12 fora da capital, né, professor, como você já citou. E no nosso caso da UFOB, nós temos 5 campi, né, e todos situados assim, em termos de interior do nosso estado, né, aqui na Bahia. E sabemos, então, que esse tipo de movimento exige, né, maiores recursos, né, e uma série de demandas específicas. E em termos de infraestrutura, por exemplo, como o Jacques mesmo citou há pouco, então, tem períodos de altas e baixos, né, interferências, enfim, né, algumas mudanças. Então, como é que vocês enxergam esse processo de migração, né, dessa presença do ensino público nos interiores e, ao mesmo tempo, os desafios, né, para implantar toda essa infraestrutura que é necessária para a multicampia? A gente ia combinar, né, de fazer um revezamento, mas como eu fui citado, né, a gente brinca assim. Eu tenho muito orgulho da interiorização que houve, né, da nossa instituição, porque quando eu entrei na instituição, há 32 anos, ela funcionava numa quadra no centro de Curitiba e tinha criado o primeiro campus fora de sede, né, em Medianeira, em 89, 90. Então, assim, podemos acompanhar. A própria lei de criação da universidade ela foi baseada no respeito às diversidades e especificidades de cada local. Então, mais ou menos a gente conseguiu, por exemplo, atender demandas. Eu vou citar rapidamente. O norte tem a parte têxtil, então a gente tem cursos na área têxtil que atendem lá. O oeste é carne, laticínios, processamento, a gente tem os cursos que atendem lá. O sudoeste é a parte de agrárias. Então a gente tem cursos de agrárias, agronomia, zootecnia, engenharia florestal, a parte de ciência biológica. Então a gente vai atendendo. A Ponta Grossa é a área de produção, então temos lá a área de produção. E Curitiba, obviamente, tem todas as áreas, né, por conta do tamanho ali da região metropolitana. Então a gente conseguiu mais ou menos dimensionar e customizar os cursos e os programas para as necessidades da região, para as tendências, né, e vocações econômicas daquela região. Então isso é importante, porque aí você acaba não tendo sombreamentos. Há sempre alguma coisa, porque há muita influência. A gente tem que reconhecer aqui, né? Talvez num planejamento de longo prazo, nos últimos 30 anos, se a gente pudesse planejar, os campi não necessariamente estariam onde estão hoje. Poderíamos ter uma distribuição diferente, porque há muita influência. Eu sempre digo assim, né, o primeiro campus foi montado em Medianeira e não em Foz do Iguaçu e nem em Cascavel, que eram as cidades maiores. Depois foi montado em Cornélio Procópio e nem Londrina e nem Maringá, que eram as cidades maiores, porque a influência daqueles que propuseram era maior e tal. Isso gerou algumas adequações ao longo do tempo. Mas é importante que as especificidades e regionalidades, a vocação local seja atendida pela instituição. E aí ela cumpre o seu papel de uma forma mais efetiva. Eu vejo aqui no nosso caso
pouco dessa situação também. Talvez a nossa situação ela se difere um pouco pelo vazio que nós tínhamos, né? Então, se nós olharmos assim, num raio muito extenso, até para se espalhar, era importante que a gente tivesse até realmente esses municípios que são sinalizados. Um outro ponto que eu acho que talvez seja o maior desafio para o Ministério da Educação, para os gestores e enquanto política pública. 10 anos, 11 anos, no nosso caso, nossos campi fora, esse mês está completando 10 anos de instalação. Né? Foi justamente nessa semana do dia 9 aqui, de 7 a 9, que nós estávamos com as aulas inaugurais nos 4 campi fora de sede, 10 anos atrás. 10 anos é o que o próprio Ministério da Educação e a própria Endifes, né, por meio do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração, verifica como sendo o prazo inicial para a gente falar sobre a implantação de um curso, a consolidação de um curso. Eu comento que nós temos sido muito cobrados com relação a essa história dos 10 anos, sendo que desse intervalo ainda a gente teve uma pandemia no meio. Então hoje, se me perguntarem até o seguinte, olha, sobre tamanho de campus, número de cursos, quantidade de estudantes, eu sempre comento que é necessário muita cautela. Nós estamos na discussão, né, Márcio, no âmbito da Andifes, para poder tentar sensibilizar sobre a necessidade de se pensar um prazo de implantação de um curso desse com pelo menos 14 anos, né, 15 anos. Isso é um tempo mínimo para que a gente possa falar de fato sobre consolidação de um curso. O outro realmente é a necessidade de abrir mais cursos nesses campi. Né? E talvez um desafio do ponto de vista da interiorização é, de fato, criar uma estrutura que ela possa ser sustentável. Esse talvez seja o desafio maior, porque você vai ter essa variação, às vezes, em termos de mercado de trabalho, né, em que pode haver contratação em determinadas áreas. Vai ter que haver também uma certa capacidade no âmbito das nossas instituições de formar em determinadas áreas que são bases, né, de sustentação de outros cursos, e em certos momentos também fazer adaptações ou alterações de cursos, às vezes até considerando um pouco dessa necessidade geral de formação e que o próprio país precisa. Né? Mas na estrutura multicamp hoje, um dos desafios hoje, por exemplo, no caso da UFOB, tem muito a ver com o tamanho que os nossos campi ainda se encontram. A sustentabilidade dele é muito difícil de ser mantida com pelo menos de 5 cursos, não é? Porque você tem uma diluição do custo operacional do campus, que pode ser assegurado com mais cursos sendo ofertados, né? E da mesma forma, né, se você vai criando também uma certa cultura em abrir como horizonte para aquela juventude que está ali e conseguir nuclear determinados empreendimentos no entorno dessa universidade. Eu vou rapidamente mencionar o caso, por exemplo, nós podemos falar que foi a presença dessa relação multicamp que fez com que alguns empreendimentos se instalassem no entorno, né, ou pelo menos a expectativa, no entorno dos nossos campi. Então, a gente está vendo agora um polo de produção na região do Médio São Francisco, pensando um pouco em um modelo que possa, inclusive, fixar a população na zona rural, né, e com empreendimentos que possam levar, inclusive, a um processo de industrialização que permite que a gente possa também trazer um pouco mais de expectativa para projetos mais consolidados, né, a maior prazo. Mas acho que hoje o principal seria esse, né, transformar esses nossos campi para além dessa simples planilha, que geralmente ela tenta ser uniforme, independentemente do tamanho da instituição, tendo consciência de que ali não é só um dado numérico, não é só um CPF dentro de uma matriz, né, dentro de uma planilha. Não, o que você faz é uma grande transformação. Às vezes a presença daqueles cursos no interior justamente ela projeta para algo muito maior do que o que a gente pode imaginar com um dado numérico. Desculpa, é que, na verdade, só focando na sua pergunta inicial, a gente acabou falando um pouco, que eu acho que o Jacques resgatou, né? As dificuldades desse modelo se baseiam no que aqui, né, Jacques falou, mas, por exemplo, há uma multiplicação de muitos serviços quando você tem multicamp. Então, você tem que ter uma frota de veículos para os deslocamentos, né? Você tem que ter, por exemplo, e nesse descompasso entre o tamanho dos campi,
Nós também temos 3 campi, por exemplo, que não são autossuficientes no recurso que ele gera de custeio. Então, você precisa fazer um equacionamento entre eles e há uma discussão. Não há perspectiva de que os campi vão se tornar do mesmo tamanho. Então, isso também na questão da representatividade nas decisões, isso também é uma discussão sempre que ocorre. E há um enraizamento das pessoas. As pessoas que fazem um concurso público, adquirem estabilidade. Há um enraizamento naquele local. Então, se chegar e dizer assim, não, nós vamos agora deslocar todo mundo para um outro, isso não existe. Tem os laboratórios que são montados naquela área. Então, existe uma inércia, no bom sentido, muito maior, né, de algumas adequações que precisam ser feitas por conta dessa própria dinâmica que é o serviço público, né, nesse sentido. Então, a gente sempre discute isso. É muito fácil abrir um curso, fechar um curso, não é muito fácil, porque depende exatamente de você conseguir fazer essa virada de chave, né, Jacques? Numa área, às vezes, que você precisa adaptar para outra área, mas depende de tempo de formação, de readaptação de laboratórios e tal. Então, essas dificuldades, quando você tem várias unidades, elas aumentam. Né? Vocês falaram aí dessa interiorização dos cursos. A UFOP tem 30, a UTFPR tem mais de 100. E eu gostaria de fazer uma pergunta pensando nessa nova geração, né? A gente tem aí cursos tradicionais nessas duas instituições que demandam um tempo maior de formação. A gente sabe que essa geração mais jovem, né, a geração atual, que é a geração TikToker, é uma geração muito de consumo mais rápido. E isso também pode ser aplicado, se você pensar, para a educação, né? Como é que vocês enxergam, assim, dentro das instituições, essa maleabilidade a poder incluir em suas opções de formação cursos que têm uma duração menor e que podem existir hoje, mas daqui a 10 anos não necessariamente precisariam continuar existindo? Vocês acham que as instituições federais de ensino superior estão preparadas para poder fazer essas adaptações para atrair esse tipo de público, que é um público que não quer ficar 5 anos em um curso de graduação, mas toparia ficar 2 ou 3? Eu vejo como sendo até, de certo modo, natural que isso aconteça. Né? São transformações que elas acompanham. Né? Talvez a universidade, se a gente for pegar assim, um pouco do histórico das universidades, as universidades sempre se adaptaram a diversas crises. Essa não é uma crise diferente. A gente entra no momento em que sai de uma pandemia, se muda muito o ritmo de vida das pessoas, e isso vai impactar inclusive nessa juventude que, em diversos casos, não é nem por uma opção, você está imerso dentro de uma crise econômica forte, muito pesada, com poucas perspectivas e às vezes algumas ofertas de oportunidades que, mesmo sendo mais curtas, elas mantêm a subsistência daquelas pessoas. Né? Então, nesse caso, é importante a gente pensar que uma possível adaptação ela possa ser realizada desde que a gente imagine sobre o papel das áreas de conhecimento para a solução dos problemas que são reais à sociedade. Por outro lado, assim, não tem como a universidade se afastar de algo também que é uma referência para ela, que é o grande desafio de não ser colocada simplesmente como uma instituição com uma finalidade utilitarista, porque nós estamos falando sobre construção de conhecimento, então você está sempre pensando na própria evolução da própria sociedade, e que ela vai precisar estar frequentemente construindo ou readaptando conhecimentos que foram produzidos. Eu escutei uma fala esses dias para mim que ela é fundamental. Assim, escutei isso de um reitor de uma universidade africana, Universidade de Luanda. E ele falava algo que era importante, eu acho, assim, para nós enquanto universidades. Ele mencionava que é muito importante que as pessoas que compõem aquela comunidade da universidade percebam que são elas que vão resolver determinados problemas daquelas regiões. Não é a UFOP que vai resolver, por exemplo, problemas específicos do Paraná, né, das regiões onde a UTFPR está, e não é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná que vai conseguir resolver problemas da região oeste da Bahia, onde ela não está instalada. Então é muito importante que as universidades façam essa leitura. O cenário vai exigir que a gente olhe para essa juventude e, ao mesmo tempo, mesmo nos nossos cursos que têm a natureza tradicional, o modo de ensinar ele vai exigir também
determinadas alterações, determinadas mudanças. Outro fator importantíssimo é vencer determinados obstáculos ainda que levam também a uma diplomação em tempo padrão, um tempo ideal. Então, há um nível de amadurecimento em determinados cursos que exige uma formação um pouco mais longa. Nós já tivemos, eu me lembro, desde a época da discussão da Universidade Nova, o professor Nalmar falava muito aqui na Bahia, de pensar, então, um pouco da forma como alguns países já passaram também, em que você vinha com a formação em determinado nível e se aprofundava na pós-graduação. Eu vejo isso muito também como algo que deve acontecer em determinadas áreas de conhecimento no Brasil. Não estou generalizando. Mas vejo, por exemplo, que a gente deve caminhar também para determinados níveis de formação que vão exigir, que vão ser suficientes para determinados problemas e vão exigir depois um aprofundamento em pós-graduação se eu quero me envolver com a solução de outros problemas. Mas acho que realidade em alguns locais, né? A gente sabe que em algumas realidades, como os Estados Unidos e tal, isso existe. Então, uma das propostas, né, nesse sentido, já de algum tempo, foi a criação dos cursos superiores de tecnologia. Porque os cursos superiores de tecnologia, eles são graduação como licenciatura, como bacharelado. Mas há um certo preconceito no Brasil, com a sua universidade clássica, né, em que são cursos muito rápidos, 2, 3 anos, dependendo. Mas, assim, se eles forem muito bem ministrados, são cursos que atendem a vários pessoas que querem essa formação específica em alguma área. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu sou da área de engenharia. Se você pegar a engenharia mecânica, ela tem 5 anos. Se você pegar uma área, por exemplo, de mecatrônica dentro da mecânica, vai pegar lá 40% do curso, o tecnólogo vai ter um aprofundamento nessa área e vai ser um melhor profissional nessa área e não generalista como engenheiro. Então, teria mercado aí para ambos. Porém, há um certo preconceito ainda. Mas eu falo muito nos soft skills, né? nos hard skills, soft skills. A legislação brasileira, por meio das diretrizes curriculares, já flexibilizou bastante. Eu sou do tempo em que a engenharia tinha a resolução 4876, era uma resolução que engessava o currículo mínimo, você era obrigado a ter aqueles 5 anos com quase 5 mil horas. Isso em 2002 caiu, né? Se flexibilizou e as instituições têm, principalmente as universidades, que têm autonomia, podem mexer a partir de 3.600 horas. Né? Então, assim, a gente está num processo de diminuição da carga horária que a gente chama de hard skills, e aí vem todo um movimento contrário, né? Achando que, não, mas o engenheiro precisa realmente muita matemática, muita física, muita química e tal. Mas a gente está tentando fazer esse equacionamento para quê? Para que haja mais tempo durante o curso e aí sim torne o curso mais atrativo e não haja essa evasão de 5 anos. Né? Falamos isso hoje, inclusive. Né? Ele possa ter participação em atividades outras de formação, que é participação numa empresa júnior, que é a participação numa equipe de competição, que é uma participação num trabalho comunitário, agora com a curricularização da extensão, que ele possa ter vários projetos de atendimento a demandas reais e tal, que ele passe esse tempo, né, não só em sala de aula ou laboratório específico, mas que ele possa se tornar não só uma pessoa bem formada tecnicamente, mas também do ponto de vista cidadão. Então, acho que isso é um atrativo, né, que vai fazer com que, apesar dos cursos ainda demorarem um tempo, talvez, para reduzir carga horária, etc., mas ele vai ter uma distribuição de atividade mais atrativa. Eu acho que isso é um papel, né, que a gente precisa trabalhar nas universidades. Conscientizar também a comunidade de que as coisas mudaram. Até brincamos que a universidade ficou no século XIX, o professor no século XX e o estudante já está no século XXI. Se a gente não correr, né, nesse sentido, sem precarizar. Só para finalizar, existe um modelo, já que a Europa já adotou há muito tempo, que é o modelo do Tratado de Bolonha. Eles trouxeram todas as graduações para 3 anos e aí consolidam isso com o mestrado, né, o bachelor mais 2 anos de mestrado, que é o que o Jacques adiantou aqui. Você tem isso nos causa até alguns problemas nos processos de formação. O nosso bacharelado ele é mais longo que o bacharelado lá. Então, para fazer essa compatibilização, lá ele precisa fazer o bachelor mais o mestrado para ter conosco a dupla diplomação. Então, é um processo. Eu acho que nós vamos chegar lá. E essa fala é importante porque, como o senhor falou, né, gera um preconceito e acaba que esses cursos tecnólogos são mais incorporados pelas instituições privadas e atendem a uma demanda grande de pessoas. E nessa busca que a universidade tem de ampliar o acesso e trazer essas pessoas que
não estão na universidade, né, fazer com que elas vislumbrem essa oportunidade, a gente também tem que olhar por esse outro lado, porque uma situação que é muito recorrente é que muitas pessoas precisam trabalhar e às vezes as cargas horárias dos cursos mais tradicionais meio que impossibilitam isso, né? Porque às vezes tem cursos que tem aula aí o dia inteiro, então a pessoa vai trabalhar em que horário, né? E quando a gente vai para o interior, que é o caso da nossa universidade, a gente tem um grande percentual de estudantes que ainda estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Somente a Política Nacional de Assistência Estudantil ela não consegue contemplar todos, né? Segundo o último censo da educação, né, dos estudantes que foi divulgado pela Andips em 2019, quase 90% dos estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia estão em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e os recursos que são destinados para a assistência estudantil eles não evoluíram na mesma proporção que o número de estudantes que chegou à universidade. Então, é um desafio, né? Enquanto gestor, primeiro, o que é possível fazer para trazer essas pessoas que não vislumbram a Universidade Federal como um lugar seu, e segundo, dessa parte que entra, a que precisa de um apoio financeiro para seguir e concluir o curso, ter esse apoio, né, que é um grande desafio, porque esse recurso não é um recurso, é um recurso que já vem do governo federal, vem de cima para baixo, não é um recurso que a universidade que gerencia e diz, esse ano eu preciso de X, ano que vem de Y. Qual o desafio de lidar com, trazer essas pessoas e depois fazê-las permanecer, né, que é duas perguntas em uma aí, o combo. Eu estou vendo assim que a gente vai encarar uma mudança talvez até mais drástica ainda, Danilo, que com a aprovação da lei da assistência estudantil, né, que agora a gente vai ter que, inclusive, ter essa alteração de nomenclatura, vai mudar, inclusive, um pouco esse cenário. Eu vejo que quando ela chama atenção sobre renda de até meio salário mínimo, até um salário mínimo, né? Então nós estamos mexendo em faixas que não são muito distantes a depender da região do país que você está. Você sinalizou um outro ponto que é algo que a gente ainda, por mais que tenha mexido nos indicadores que compõem a matriz orçamentária, ainda não são suficientes. E além disso, já pode ser que estão ultrapassados. Então você tem que fazer uma nova releitura do cenário para poder adequar de fato, efetivamente, o orçamento necessário. Há uma expectativa que vai vir uma certa padronização, mas que eu ainda acredito que a gente ainda precisa aprofundar para verificar se eu ser estudante com a renda determinada em uma certa região do país é a mesma coisa que encarar em outra região do país. E eu vou dar um foco em um dos pontos que ele tem sido talvez um dos indicadores mais assim precisos para poder compreender um pouco esses desafios da permanência e diplomação dentro do prazo, ou até o sucesso realmente acadêmico, independente do prazo, mas pelo menos a diplomação do estudante, que tem a ver um pouco com o conceito de taxa de sobrevivência, né? Então, do ponto de vista até estatístico mesmo, é possível que a gente avalie quais são elementos que podem dar sustentação à taxa de sobrevivência desses estudantes. Consequentemente, se você investiu na formação deles, diplomou, obviamente ele vai trazer impacto social, ou seja, cada R$1 que você investir tem um retorno muito maior para a sociedade. E em termos de taxa de sobrevivência, é fundamental que até num dos pontos da fala de Marcos ele mencionou, que para além daquilo que é trabalhado em termos de conteúdo programático ali dentro do projeto, há uma série de ações que são transversais aos nossos projetos pedagógicos e que tem muito a ver com a permanência desse estudante. Então, os equipamentos de permanência são fundamentais, mas para além deles, toda ação que busque a filiação desse estudante na universidade também tem um papel primordial. O envolvimento nas atividades de iniciação científica ou de outras iniciações, iniciação à docência, à extensão, ou seja, o envolvimento com outros projetos são fundamentais. Você pode, às vezes, ter, por exemplo, estudante que não participou de um programa desse, mas participou de um programa de estagiário, por exemplo, na universidade, que criou um vínculo com a instituição que fez com que ele não desistisse da formação, mesmo sendo a renda enquanto estagiário muito menor do que teria, por exemplo, no mercado de trabalho com algum outro tipo de atividade. Mas eu vejo que
para que hoje um estudante no interior ele possa ter essa perspectiva de um alcance, para além da duração do curso, é essa filiação. Porque todos os indicadores apontam que quanto maior a filiação, menores as taxas de reprovação, menor a taxa de evasão e maior a taxa de sucesso na diplomação desse estudante. Então, eu avalio como sendo um dos elementos hoje para se pensar. Porque, para além da assistência estudantil, que é essa que você chamou a atenção sobre o orçamento eu não vejo ele muito factível do ponto de vista de uma ampliação significativa. Eu não estou vendo isso. O nosso país hoje, por exemplo, a gente visualiza que o governo federal vai passar por um ciclo ainda de muita dificuldade, que é a perda da discricionalidade orçamentária. A gente está tendo uma pressão muito forte em cima dos recursos para as emendas parlamentares. Isso vai diminuir cada vez mais a possibilidade do governo investir em determinadas políticas. Então, é algo que ainda vai demorar um certo tempo para que se consolide, ou seja, as universidades vão ter que enfrentar esse período ainda, e, acima de tudo, olhar para que esse indicador não seja uma leitura, talvez até em certo modo, equivocada, porque ele não vai mensurar, ele não vai olhar, por exemplo, olha, a universidade tem X estudantes, ele não olha hoje, por exemplo, a universidade está ali, mas o que eu vou fazer? Não tem restaurante? Não tem moradia? Se tiver, como é que você vai gerir também esses equipamentos? Como é que faz a distinção de um e outro? Então, essa pergunta é bastante ampla também, né? Só voltando à questão dos cursos, né? Os cursos superiores de tecnologia, eles têm algumas áreas que se consolidam, né? Eu vou dar exemplos, assim, nós temos ainda 19 cursos superiores de tecnologia. Por exemplo, radiologia médica, é um curso de grande sucesso, a gente forma profissionais tecnólogos em radiologia que são os profissionais hoje que tocam, né? Dirigem centros de análise, centros de exames clínicos muito importantes, né, em Curitiba, na região. Nós temos, por exemplo, a Prefeitura de Londrina nos chamou dizendo, nós temos 3.000 aqui vagas na área de TI que não são preenchidas. E aí nós estamos oferecendo, por exemplo, um curso superior de TADS, que é curso superior de tratamento e análise de sistemas, que é o que eles precisam, né? E esses cursos, eles não são eternos, eles podem ser alterados, eles podem ser mudados. Então, eu acho que há um nicho importante noturnos, né, para que eles possam atender as pessoas que precisam. Então, nesse ponto, eu acho que as universidades têm esse papel também. A questão do PENAES, né, do Plano Nacional de Assistência Estudantil, veja, é um dado muito importante esse. Quando eu fiz faculdade, e eu sempre digo que faz 40 anos que eu ingressei na faculdade, em 84, nós éramos, talvez, dos 40 ingressantes, se tivesse um que era de escola pública, talvez não sei nem quem era, porque esse cruzamento havia. Você fazia uma escola particular para poder entrar na federal, né? A disputa era muito grande. Hoje, na UTFPR, nós temos 70% das vagas ocupadas por pessoas oriundas da escola pública. 50% de cotas, mas tem mais aí 20% que são da escola pública. Então, a gente já está num cenário muito diferente, né? Propiciando que essas pessoas tenham também a formação. Porém, né, é muito difícil fazer com que todas as pessoas entendam, acreditem que aquele é um lugar que ela pode frequentar. Muitas pessoas ainda acham que a instituição como a nossa, como aqui a UFOB, ela é paga. Ela precisa ser paga. Não é possível que eu possa estudar aqui com essa estrutura, com professores doutores, com laboratórios, porque, claro, a gente tem nossas dificuldades, mas também tem nossas virtudes. Nós temos muitas coisas boas que outras não têm, né? E aí isso tudo é um dilema, você chegar na comunidade, ela entender que ela pode vir aqui trabalhar e estudar. Então, assim, são vários desafios. Concordo que a questão orçamentária hoje é muito amarrada. Aliás, é incrível, né? O Brasil está numa situação hoje de discricionalidade zero, praticamente, no executivo. Países que consolidados aí do ponto de vista de desenvolvimento, eles têm no máximo 2% do orçamento da União comprometidos com o Congresso, então verbas, né, de emendas. O Brasil tem 24% hoje. 24% dos recursos do Tesouro estão na mão do Congresso. Então nós temos um parlamentarismo praticamente já instituído de uma forma branca, né? Então isso nos tira um pouco essa autonomia que nós deveríamos ter, né? Esses recursos que entram via emenda deveriam vir diretamente para a universidade fazer a sua gestão, e aí está faltando. Mas a assistência estudantil ela tende com a lei agora crescer,
né? Eu acho que o PENAI já trouxe talvez a volta do ProUni, do FIES, eu não sei como é que isso o governo está administrando, né? Mas a gente consegue pensar que sem esses recursos de assistência, o quadro seria muito pior, né? A UTFPR ela tem mais de 5 mil estudantes, você falou que em 80%, né? Nós temos 5 mil dos 33 mil em faixa de vulnerabilidade, que não pagam nada para o almoço, não pagam, eles têm todo um apoio, né, para poder estudar. E a questão do rendimento, né, isso é muito interessante. Nós temos vários estudos mostrando que o aproveitamento nos cursos, estatisticamente, não é diferente. Se você é cotista ou não é cotista. Não é diferente, estatisticamente. Muito importante. É claro que existe, às vezes, um outro espinho ali, um curso muito concorrido e tal, que dá uma diferença. Mas na média, não. E o mais interessante, a evasão é menor. A taxa de evasão do estudante cotista é bem menor do que do outro. E a gente tem trabalhado nessas condições, né, Jacques? Acreditando sempre que a gente possa melhorar e distribuir melhor esses recursos. E aí nós vamos encaminhando, então, para o encerramento aqui da nossa entrevista. E aí, já que nós, vocês falaram, conversamos um pouco, destacando assim, importantes pontos, né, das características das universidades, da atuação, os desafios, né, que também estão ali, fazem parte, digamos assim. E pensando em todo esse cenário que nosso país enfrenta, de desigualdades sociais e tudo mais, quais seriam, assim, as principais contribuições que vocês destacariam que as universidades elas têm hoje para contribuir mesmo, né, para um melhor desenvolvimento social, geração de riquezas, não só a construção, como a disseminação do conhecimento? Bom, eu vou ainda manter a essência, né? Eu vejo que a nossa possibilidade é na formação das pessoas. Então, acho que o fato de qualquer estudante que tenha a oportunidade de passar por uma universidade federal, até mesmo naqueles casos que não tem diplomação, ele sai diferente. E se ele souber aproveitar, reconhecer de que a presença dele ali está muito além do mérito, que faz parte de um investimento nacional, de acreditar num projeto dessa instituição, enquanto patrimônio do povo brasileiro, se ele se conscientizar disso, ele sai melhor do que ele entrou em qualquer um dos espaços. E aí vai depender muito, de fato, sempre de acreditar que quem vai fazer as alterações são as pessoas. Então, vejo que acho que o ponto principal nosso continua sendo um compromisso com a formação, sabendo que a formação aqui vai ser diferenciada, porque ela vai perpassar por uma ação que ela busca ser, não só no discurso, mas indissociável com a pesquisa, com a extensão universitária, como forma, de fato, de contribuir para a formação cidadã que seja comprometida, não é, para a transformação do social, das realidades nossas, regionais, independentemente de onde esse estudante vai atuar. E até mesmo fora do país, dadas as nossas conexões que são globais e que precisam ser pensadas, de fato, como um compromisso maior. Sem dúvida, nessa esteira, né, nós estamos hoje num processo, e isso depende muito das políticas governamentais, né? Também porque nós temos um mantenedor e obviamente, há diretrizes que podem ser seguidas ou não, né, dependendo do grau, né, dessa aplicação de políticas. Veja, o Brasil cresceu muito em termos de oferta de ensino superior, né? Nós tivemos, aí, se a gente pensar nos últimos anos, dobrou o número de vagas. As universidades federais cresceram num percentual não tão grande, mas a oferta cresceu bastante com a interiorização dos campi, com o apoio, o projeto Reúne foi algo que promoveu uma expansão muito grande, né? E assim, hoje temos em torno de 21% da população brasileira com diploma de curso superior. É pouco se você comparar com a Espanha, que tem 60%, com outros países, mas já é bem maior do que a gente tinha. E essa formação, ela indubitavelmente, ela torna, né? Eu gosto muito nas formaturas de dizer aos egressos ali que estão ali, né, com o grau já, dizer, olha, vocês trilharam caminhos diferentes, dificuldades diferentes, vocês tinham expectativas diferentes, vocês tinham condições diferentes, né? Alguns ficaram mais tempo, menos tempo, mas hoje todos vocês estão aqui nivelados numa formação excelente, vocês
cumprir os requisitos, vocês cumpriram o PPC, vocês cumpriram tudo aquilo que era necessário, o estágio, atividades complementares, cumpriram, né, a própria TCC, e vocês agora têm condições de ser um profissional formado, colega nosso. Então vocês estão nivelados, e vocês são referências, vocês são exemplos, vocês são modelos, vocês são pessoas que serão, como é que se diz, espelho para aqueles que não tiveram essa condição ainda de acontecer. Então, vocês farão a diferença. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Eu sempre digo, olho aqui no semblante de cada um. Não vejo ninguém aqui que não vá cumprir esse papel, né, de gerar conhecimento e fazer com que mais pessoas tenham mais bem-estar, mais qualidade de vida e, fundamentalmente, mais justiça social nas sociedades em que vocês vão atuar. Então, esse é o papel. E isso multiplicado pelo número, eu falei para o Jacques, eu vou fechar uma gestão de 4 anos assinando 15 mil diplomas, né? 15 mil formados, né, em graduação, pós-graduação e alguns técnicos ainda. Isso é uma produção, porque a gente costuma dizer assim, não, porque lá no setor produtivo, nós somos um setor produtivo muito significativo, né, de mão de obra ou de formação de profissionais, né, no bom sentido, de geração de conhecimento e de atendimento às demandas da sociedade apresentando soluções. Então a gente é um setor, né, que faz a diferença. E voltando ao início da nossa conversa, realmente onde estamos instalados, seja aqui em Barreiras, seja, né, Isidoro Magalhães, onde vocês também têm camp, certamente estão fazendo a diferença. E o tempo dirá e mostrará isso, né? E então a gente está tentando fazer, né, aquilo que a nossa missão institucional prevê. É isso aí. Reitor Marcos, reitor Jacques, muito obrigado pela participação de vocês nesta edição do Conexão UFOB. A gente pede a você que nos assiste que aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com/UFOBoficial. A gente fica por aqui, né, Georgia? E nos vemos aí em uma próxima entrevista. Até mais, pessoal.